Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa brasileira, né? Todo mundo repercutindo sobre esse Flamengo que foi campeão da Supercopa do Brasil, venceu o Botafogo, o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. O Flamengo amassou, venceu por 3-1, né? 2 gols de Bruno Henrique, que acabou não sendo o pai do Botafogo, e também um golaço de Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, né? E cavou o goleiro John ali, né? De golaço de cobertura. Vamos ver aí que a imprensa, né? Ela repercutiu aí sobre o Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Que atropelo, hein? Que atropelo que o Flamengo fez com o Botafogo na final da Supercopa do Brasil. Tem que ser falado. E tem já sim que comparar o Felipe Luiz, o começo do Felipe Luiz no Flamengo, com o Flamengo do Jorge Jesus. Porque que futebol que está mostrando o Flamengo do Felipe Luiz? Como está jogando o Flamengo do Felipe Luiz? Sabe o que isso mostra? Mostra o quanto o Tite é fraco, o quanto o Paulo Souza é fraco, o quanto o Sampaoli é fraco, o quanto o Vitor Pereira é fraco. Porque quem sabe trabalhar com o elenco que tem esse Flamengo, quem tem a qualidade desse time e sabe usar essa qualidade, olha o que o Flamengo podia jogar. E eu lembro quantas pessoas me diziam: ai, pilhado, dá tempo pro Tite. Ai, pilhado, tempo pra quê? Olha o que o Felipe Luiz está fazendo. Em um mês, dois, uma pré-temporada. Olha o que esse Flamengo fez. Olha o atropelo do Flamengo contra o campeão da Libertadores, contra o campeão brasileiro. Não era qualquer um do outro lado. Ah, saiu Almada. Ah, saiu Luiz Henrique. Ah, saiu Júnior Santos. Mas tem Telles, nível seleção brasileira. Tem Marlon Freitas, que hoje joga muita bola. Tem o Barbosa na zaga. Tem o John como goleiro. Tem Savarino. Tem Gregory. Tem Igor Jesus. Esse time é fraco. E esse time foi simplesmente atropelado pelo Flamengo. Atropelado. E aí é o que eu falo. Você tem que ver um grande treinador pelo futebol que ele faz o time jogar. E não só por título, não só por conquista. Eu sempre falo, é muito mais gostoso para um torcedor ele ver o time ganhar, jogando bem, como fez hoje, perdendo chance, como fez hoje, do que ver o futebol patético que a gente viu o Flamengo tendo, com Tite, Paulo Souza. Como é bom, cara, eu ver que eu estava certo. Como é bom eu ver que eu criticava esses treinadores que passavam pelo Flamengo e eu falava, eu dizia, gente, não tem como ter um elenco com Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, que não jogou, mas Cebolinha, Gerson, Léo Pereira, Léo Ortiz, e fazer esse time jogar mal. Não tem como. E o Felipe Luiz, com a coragem dele, ele fez esse Flamengo jogar. O Felipe Luiz, com a coragem dele, ele fez esse Flamengo se tornar ofensivo. Só no primeiro tempo, o Flamengo fez 2-0. Poderia ter feito 3 no lance do Gerson, que o John pega e ela bate na rede em cima do gol. Poderia ter feito 4 no lance que o Gerson tenta dar uma cavadinha. Cara, como é bom ver esse Flamengo jogar. E eu quero elogiar aqui uma coragem, tá? Tem muita gente me perguntando se eu saí da Jovem Pan. Não, eu tô de férias, tá? É que nos meus canais eu sigo trabalhando sempre, mas eu tô de férias na Jovem Pan. Tô de férias até o dia 12 de fevereiro, então eu tô de férias, não saí da Jovem Pan. E o que eu quero deixar claro é a coragem do Felipe Luiz. Perceba. Arrascaeta informa, tá? Arrascaeta informa. Jogando pelo Flamengo, nenhum treinador teve a coragem de botar o Arrascaeta no banco. Para começar,
Felipe Luiz teve essa coragem para botar o Gonçalo Plata, um cara que acabou de chegar. Por quê? Porque tem a ver com o estilo de jogo dele. Não tem negocinho, ai, mas é craque. Ai, não pode ir para o banco. Vai para o banco. Eu quero listar aqui atos de coragem do Felipe Luiz, tá? Que nenhum treinador faria, porque nenhum fez. Então eu posso falar. Nenhum treinador, desde o Jorge Jesus, nem o Jorge Jesus colocou, mas desses treinadores que chegaram no Flamengo e foram cobrados, nenhum teve a coragem de botar o Arrascaeta no banco em forma. Ele botou, porque o estilo de jogo dele tem mais a ver com o Plata, que tá jogando muito, inclusive com o Felipe Luiz. E ele botou o Arrascaeta no banco. Ele teve a coragem de liberar o Alcaraz, porque foi ele. Tá muito claro que foi ele. Não combina com o meu estilo de jogo, é um jogador caro, é um jogador que custou uma fortuna e que a gente pode fazer dinheiro para futuras contratações. Ele liberou o Alcaraz. Isso é coragem, gente. Um jogador que foi caríssimo, a maior contratação da história do Flamengo. 18 milhões de euros. Liberou o Alcaraz, não tem a ver com o meu estilo de jogo. Libera o cara. Fabrício Bruno. O próprio Fabrício Bruno falou da conversa que ele teve com o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz disse, você não tem muito a ver com o meu estilo de jogo, mas eu vou tentar ir te colocando. Liberou. Ele faz o time de acordo com a sua característica. É aí que está a diferença desse grande treinador. Ele tem coragem, sabe por quê? Porque ele sabe o que ele faz. Ele não é burocrático. Ele não tem medo de perder. O Flamengo fez 2-0 e continuou massacrando o Botafogo, gente. Quando que vocês acham que vocês iam ver isso com o Tite? Quando? O Flamengo ia fazer 1-0. Se fizesse, ia ficar o time inteiro atrás. Não pode empatar. Não pode. O Felipe Luiz não tem medo. Ele trabalha, ele sabe da qualidade do trabalho dele e ele faz esse Flamengo jogar. O torcedor do Flamengo, ele gosta de ver o Flamengo jogar. E olha o que aconteceu hoje com o Botafogo. Cara, por isso que eu digo, é a coragem do Felipe Luiz. Eu peço para todo mundo deixar o like, tá, gente? 2.000 pessoas com a gente na live. E eu peço o like de cada um de vocês. Para vocês, para mim vai ser 2-0. Embora o Botafogo tenha feito um gol ali nos minutos finais do segundo tempo com o Patrick de Paula, mas eu imaginava que o Flamengo sim fosse ganhar. E eu dei vários argumentos para defender a minha tese. O Flamengo começou a preparação, a pré-temporada, bem antes que o Botafogo. O Flamengo não mexeu na sua equipe titular, não teve perda de peças importantes. Perdeu o Fabrício Bruno, que não era considerado mais titular. Contratou o Juninho, que veio para saída do Gabigol, para suprir a ausência do Gabigol e também do Pedro durante esse período de recuperação do Pedro. O técnico Felipe Luiz foi mantido, um treinador que tem um potencial absurdo. A gente pode ver nos 2 jogos oficiais do elenco profissional do Flamengo a organização tática. Do outro lado, não tinha nada disso. O Botafogo manteve a base do seu time. Eu discordo. O Botafogo perdeu 2 dos seus principais jogadores, se não os 2 principais jogadores do setor ofensivo, Luiz Henrique e Thiago Almada. Contratou Arthur, que não está no mesmo nível do Luiz Henrique e nem sequer tinha treinado direito com a equipe. Então, assim, tudo me fazia crer que o Flamengo iria ganhar de fato. E ganhou. Não só ganhou, como amassou o rival. Do primeiro minuto ao último minuto. A organização tática do técnico Felipe Luiz é algo assustador. Claro, no ponto de vista, positivamente falando, não é assustador de ruim. É muito bom. O setor defensivo do Flamengo está em alto nível. Por isso eu até imaginava que o Flamengo não fosse tomar gol. Léo Ortiz e Léo Pereira, vou te falar, o Danilo, que inclusive fez a sua estreia hoje, entrou nos minutos finais do segundo tempo, Léo Ortiz e Léo Pereira jogaram muita bola. O Danilo vai ter que comer a bola para se tornar titular nesse time. Porque os dois, além de se completarem em campo, eles estão num entrosamento absurdo. Absurdo. Os dois jogaram muita bola. O Wesley jogou muito novamente. Começando a temporada como ele terminou a temporada 2024. Jogando muita bola. Alexandro, alto nível o futebol dele, alto nível. Pulgar, se não fosse o excesso de cartão, e novamente ele tomou cartão, eu vi até gente brincando nas redes sociais, só tem 2 certezas na vida, a morte e cartão amarelo do Pulgar. Se não fosse isso, seria um jogador absurdo, e ele jogou muita bola hoje.
Quero destacar também a partida do De La Cruz. Muito bem fisicamente, ficou em campo até os 45 do segundo tempo. E jogando muita bola, correndo muito num campo pesado, porque choveu demais. O Gerson, com todo respeito aqui, ó. Palmas para o Gerson. Ah, perdeu a oportunidade. Gente, jogou na base de sacrifício. Ah, por falar na base de sacrifício, o Léo Pereira também jogou na base de sacrifício. Sabe por quê? Ele sentiu o tornozelo, teve um problema no tornozelo. Antes da parada do primeiro tempo, aos 15 minutos, por conta da forte chuva. Durante essa parada, ele estava com muitas dores, tomou injeção para poder tirar as dores e jogou no sacrifício. Tal como o Gerson, que sentiu dores na parte posterior de uma das coxas durante o aquecimento. E jogou muita bola o jogo inteiro. Ah, ele estava abaixo fisicamente. Deve ser por causa disso também. E ele não jogou mal. É porque a gente está acostumado a ver o Gerson aqui, ó. Aqui. Aí ele joga aqui, a gente acha que ele está mal. Não, ele jogou muita bola. Muita bola. Michael também, muito bem. Como evoluiu a parte tática o Michael, esse período que ele esteve na Arábia. Falei isso na temporada passada, repito agora no começo desse ano. Gonzalo Plata, você é um baita jogador. Um baita jogador. Teve um passe no primeiro tempo que ele deu, até brinquei lá no Twitter, que não foi um passe de plata, foi um passe de ouro. Para o Gerson, inclusive. E o Gerson acabou desperdiçando. Bruno Henrique, chegamos onde eu queria chegar. Bruno Henrique, você é um absurdo. Absurdo. Rei dos clássicos, chama a responsabilidade, bate no peito, não se mete em confusão. Um jogador de alto nível. Alto nível. Jogou, entre aspas, centralizado, caindo muito pelas beiradas. Não só pelos 2 gols que eu estou falando, não. A partida dele foi fenômena. Fenômeno, alto nível, jogou muita bola, muita bola. O setor defensivo do Botafogo bateu cabeça, tal como Matheus Ponte no primeiro tempo e o Vitinho no segundo tempo com o Michael ali. O time do Flamengo jogou muita bola. E aí, vamos falar do Luiz Araújo, né? Entrou ali nos minutos finais do segundo tempo, mas que pintura fez esse jogador. Um jogador extremamente importante que hoje é reserva, mas o fato de ser reserva não é um demérito a ele, pelo contrário, olha o time titular do Flamengo, é um absurdo o time titular. Inclusive o Arrascaeta foi reserva hoje, entrou ali aos 25 do segundo tempo, com a camisa 10, que caiu super bem nele, nem precisou do Arrascaeta para o Flamengo mandar na partida. Agora, falando sobre o Luiz Araújo, ó, palmas também para o gol que ele fez. Foi um gol tão absurdo. Felipe Luiz saiu correndo, caiu no chão com o Luiz Araújo na comemoração. Foi sensacional. Sensacional. Foi uma tarde e noite, né? Porque teve essa paralisação aí, acabou atrasando o fim do jogo. Mas foi um dia que o torcedor rubro-negro... Ah, por falar em torcedor rubro-negro, que amasso da torcida do Flamengo lá no Mangueirão, hein? 90-10. Foi 90-10. Estádio lotado, mas 90% torcida do Flamengo. Ó, e eu vou ser sincero com vocês, eu tô gravando vídeo durante o jogo acabou de acabar, 3-1 Flamengo, Flamengo pode gritar é campeão, Bruno Henrique se emocionando, absurdo, eu tô arrepiado, Voltou, o Flamengo está voltando, gente, o Flamengo está voltando, parabéns ao técnico Felipe Luiz pela exibição do Flamengo hoje, parabéns aos jogadores do Flamengo, parabéns ao Bruno Henrique pela exibição diante do Botafogo. Ele está chorando muito na beira do gramado, é porque infelizmente não tem como mostrar essas imagens por direito de transmissão, mas a partida do Bruno Henrique hoje, ó, parabéns, Bruno Henrique, você merece, cara, você merece. E eu tive que ouvir e ler a imprensa mineira dizendo que o Bruno Henrique poderia forçar uma saída. Não, ele é ídolo dessa geração aí, ó, de 2019 para cá. E eu falo, em 2019 ele foi o jogador mais importante. Embora o Gabigol tenha feito aqueles 2 gols na final da Libertadores, mas o que o Bruno Henrique jogou aquele ano foi um absurdo. Mas estamos em 2025. Vamos falar de 2025, um começo maravilhoso para o torcedor rubro-negro ficar extremamente otimista e feliz. Porque eu vou ser sincero, olha, se o Felipe Luiz acha que vai me iludir desse jeito, ele está no caminho certinho. Bom, para finalizar nosso vídeo aí, galera, vamos falar do Jorginho. Publiquei as seguintes informações hoje, antes de a bola rolar lá no meu Twitter.
Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, sobre o Jorginho. Nossa, publiquei coisa pra caramba no Twitter hoje, rapaz. Vamos lá, primeira informação. O Flamengo recebeu a informação que o Jorginho deve assinar o pré-contrato com o clube, válido por 3 anos, ainda nesta semana. Tudo acertado entre clube e jogador, os advogados serão acionados e vão redigir os documentos para que o volante assine e seja jogador do Flamengo a partir do meio do ano, antes, inclusive, do Super Mundial. E mais um detalhe. Assim que Jorginho assinar o pré-contrato, o Flamengo tentará novamente a liberação imediata junto ao Arsenal. O não, o Fla já tem. Ou seja, o máximo que vai acontecer é receber mais um não e ter o jogador a partir do meio do ano. Contratação de peso encaminhada pelo Flamengo. Mais uma informação. Não só José Boto conversou com o Jorginho, Felipe Luiz também participou de uma das videochamadas com o volante, bem no começo das tratativas da negociação entre as partes. O treinador do Flamengo passou ao volante o projeto para usá-lo no time e em qual função. Jorginho está muito animado com a transferência para o Flamengo. Tudo caminhando para um final feliz para o rubro-negro. Gente, está muito próximo, é isso mesmo. Pode parecer loucura, mas o Flamengo está muito próximo de contratar Jorginho. Jogador de 33 anos, contrato de 3 anos. Assim que ele assinar o pré-contrato, obviamente a gente vai divulgar aqui no canal Vini Casagrande e também em todas as redes sociais. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque agora eu começo um outro trabalho pós-jogo, trabalho magnífico também. De volta com números do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa do Brasil. Foi assim em 20, assim em 21 e agora também em 2025. Acaba de atropelar o Botafogo 3-1. Certo? O resultado e a vitória, então, do Flamengo com Bruno Henrique, com Wesley, com vários destaques, com o Plata, não é? Jailson tá aqui comigo, Leonardo Bertozzi e também, claro... Efetivo, o treinador que, enfim, a altura do que é o Botafogo. Então, assim, na questão física também o Flamengo se mostrou mais forte, né? Seja nas disputas, seja na intensidade de jogo. E aí, através de tudo isso, aparece a questão técnica, né? Então, acho que o Bruno Henrique foi o grande protagonista da decisão, mas a gente pode exaltar outros jogadores, né? O Wesley, o próprio Pulgar, enfim, o Plata, que teve muito bem também, o sistema defensivo do Flamengo, que funcionou durante quase todo o jogo. Então é isso, o Flamengo está num estágio, na minha opinião, um estágio à frente do Botafogo e por isso foi tão superior na decisão de hoje. E se o Botafogo não tem um treinador, Léo, que treinador que o Flamengo encontrou, hein? Pois Mais bom, uma vez. Boa noite, Bruno, boa noite, Jailson, boa noite, Capita, boa noite ao nosso fã de esportes. Dá para entender que os dois times estão em momentos diferentes de temporada, né? De pré-temporada e de temporada. O Botafogo fez uma opção e o John Textor falou textualmente isso, prefiro escolher certo do que escolher rápido. Como fez ano passado. Sim, então assim, ele falou, não vou colocar o carro na frente dos bois só para ter um técnico na Supercopa ou na Recopa. Só que não é só isso, né? A questão do elenco também, o elenco do Botafogo não está pronto, o elenco do Botafogo ainda tem lacunas e o elenco do Flamengo é o contrário, né? Ele não só não tem lacunas, como jogadores que fizeram muita falta no passado, voltaram. Quer um exemplo? Você tem um Luiz Araújo para entrar no segundo tempo. Né? E ele entra e ele faz muita diferença para o 3-0, para o gol que mata o jogo. E os jogadores que já estavam lá continuam também em altíssimo nível. Então, assim, reforçar tudo que o Fábio já disse aqui. O Wesley, que é um jogador que quase saiu, ficou e depois que ficou, tem jogado sempre em alto nível. Hoje, de novo, não só no aspecto defensivo, mas também no ofensivo, chegando muito bem à frente. Então, assim, o Flamengo me parece hoje ter um time muito forte, mas também um banco que nenhum outro time do Brasil tem. E isso para uma temporada tão desgastante que vai ter esse ano, inclusive um Mundial de Clubes, o que pode levar esse número de partidas lá para o alto, porque você imagina o Flamengo chegando à reta final de todas as competições, é muito bom que o Flamengo tenha um elenco tão qualificado. Né? O próprio Bruno Henrique foi um cara que naquele momento de renovação, e passada a renovação, a gente chegou a discutir se o Flamengo tinha se antecipado ou não em renovar com o jogador, até porque tinha concorrência naquele momento, né, Jailson? De repente ele vira o titular e mais uma vez é protagonista de um título. Mas aí é o Felipe Luiz. Numa boa. Os 3 anos, a gente falava, né? 3 anos da renovação do Bruno Henrique, tinha acabado de ter aquela contusão muito séria, enfim, teve aquele imbróglio todo, se resolveu, teve a renovação, só que aí o Felipe Luiz volta a jogar no 4-4-2. É impossível não falar de sistema tático num momento como esse, porque aí o Bruno Henrique volta a ser dupla de ataque. Hoje ele não com fica o mais hoje com Plata e não fica mais lá aberto na ponta esquerda, marcando lateral ou com o pé na linha lateral. Ele volta a ser dupla. Aí ele no esticão, vai para cima, consegue ter associação com o cara que está próximo dele. E aí você vai tirar o melhor do jogador. Por isso que ele foi tão decisivo.
Tanto com a pressão em cima também. O Flamengo teve a pressão muito grande, muito forte em cima. Os gols foram basicamente assim. Primeiro gol, roubada de bola depois do lateral mal cobrado. A bola vai no Bruno Henrique sofre o pênalti. O terceiro gol do Luiz Araújo, roubada de bola também. Entendeu? Aliás, são duas jogadas em cima do Lucas Halter. Em cima do Lucas Halter, exatamente. Né? Porque é o pênalti feito e depois a bola e assim, dá até para dizer que no segundo gol também ele podia ter fechado mais o espaço ali, né? Ali não é um gol de erro individual, mas também poderia ter feito melhor. E, assim, a qualidade das finalizações, né? A qualidade da finalização do Bruno Henrique no segundo gol, assim, uma bola que ele tem pouco tempo ali para decidir o que fazer. De primeira. Ele podia querer carregar um pouquinho mais e ele já bate ali de primeira. Então, cara, assim, e a gente viu, né? A gente comentava fora do ar aqui, né, Fábio? A emoção do Bruno Henrique no final do jogo. Que não tem taça pequena, cara. Taça é taça e ponto. E você vai se tornar o maior vencedor da história de um clube como o Flamengo. Então, não é pouca coisa, não. O Bruno Henrique é o nome do jogo para mim. Ele e, nessa conta, o Arrascaeta. 14, é isso? 14. E tem um detalhe no segundo... Vitórias e títulos. E tem um detalhe no segundo gol. Maluquice. Eu estava curioso ali assistindo o jogo, porque o Flamengo estava marcando, pressionando muito o Botafogo, não estava deixando o Botafogo sair. E eu fiquei curioso para saber quando fosse o contrário. E foi nesse lance, né? Foi o segundo gol. Quando o Botafogo pressionasse o Flamengo, o que o Flamengo ia fazer? O Flamengo foi recuando a bola, foi no Rossi. E aí o Rossi quebra perfeitamente no Plata. Sim. E aí a zaga do Botafogo hesitou, o Plata deu a casquinha e aí sai no Michael. Então até na quebrada... O que o Flamengo obrigou o Botafogo a fazer, que era o John quebrar as bolas, que o John acabou errando hoje, quando o Botafogo obrigou o Flamengo a fazer, o Rossi acertou. E aí 2-0 num clássico desse tamanho. Com o time nem conseguindo sair jogando, você já dificulta muito. O que chama atenção também, isso é um início de trabalho, né, de ano, de trabalho não mais de ano. E as ideias do Felipe, elas estão muito claras, parece, na cabeça dos jogadores, né, Bruno? Então, assim, como o Jailson falou, Léo, assim, a marcação sob pressão, quando ela não acontece, tem uma retomada muito rápida de posicionamento, né? Então, você vê esses jogadores de beirada, o Gerson também, que às vezes atua centralizado e um pouco mais para o lado direito, o Michael, que faz esse corredor, né? Então, ele volta para acompanhar a marcação. Então, são sincronismos de movimento já, né? Então, assim, o Felipe falou sobre isso na pré-temporada, o quanto ele ia trabalhar esses aspectos táticos, porque, como ele mesmo falou, ele tem nas mãos, na opinião dele, o melhor elenco da América do Sul. Mas isso tem que estar conectado, né? Essa movimentação. O Flamengo, em alguns momentos, joga com 4 homens de frente, 4-2-4. É isso, 4-2-4. Então, assim, isso é muito bacana quando o time está pressionando alto, mas também tem que ter um comprometimento na hora da retomada. Esse gol, né, que parte do Rossi. Então, assim, a ligação rápida, né, a raspada. Então, você vê que também tem uma movimentação de saída em contra-ataque. Então, esse é o início de trabalho. Né? O Botafogo, como a gente já falou, está num outro estágio, mas chama a atenção, assim, as ideias que o Felipe tem colocado para esse grupo, a maneira como esses jogadores têm absorvido tudo isso. E aí o que foi apresentado em campo hoje chama a atenção, porque o Flamengo foi dono do jogo durante os 90 minutos, teve esse controle das ações, mais finalizações, intensidade muito maior do que até o próprio Botafogo nessa questão de mano a mano, de decisões tomadas. Então é isso, assim, é o início de trabalho, é um título importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, né, que se colocam hoje como os maiores ganhadores de títulos do Flamengo, mas chama a atenção pela maneira como esses jogadores têm absorvido as informações do Felipe Luiz. Porque ainda é um início de trabalho também do Felipe. Sim. São 19, 20 jogos, né, Léo? Sim. Uma derrota, 2 títulos. Lembra que Jesus tinha essa estatística também, mais títulos que derrotas? E assim, ele tem um conhecimento do elenco muito bom, ele tem o respeito do elenco. Você percebe que, assim, respeito não é uma questão de idade ou de veterania, né? É uma questão de conhecimento. Né? E ele transmite esse conhecimento para o jogador. Acho que quando o jogador treina a semana e no jogo a coisa acontece, ele sente confiança no trabalho do treinador. E me parece que o ambiente no Flamengo hoje em torno do Felipe Luiz é muito favorável, né? Porque não que os outros treinadores não tivessem conhecimento também, né? Sim. Mas como o Felipe consegue passar isso para os jogadores é o que chama a atenção e como eles absorvem, né? E também é um treinador hoje que já jogou com a maioria daqueles caras, né? Então, assim, é lógico que os jogadores do Flamengo se sentem muito bem com o Felipe, né? Entendem as ideias, enfim, respeitam muito o profissional que é o Felipe e a pessoa também, esse trato que ele tem com os mais jovens, enfim. Então é isso, é lógico que os treinadores que passaram no Flamengo tinham muita informação, mas eu concordo muito com o Léo, acho que os jogadores de hoje, eles não querem saber muito de idade, seja você um pouco mais velho, mais experiente, seja você jovem, você tem que ter informação para passar. E isso acho que fica muito claro nas declarações do Felipe.
que assim, ele vai passar informação para os jogadores, né? Ele vai cobrar isso deles também, mas são muitas informações em todos os aspectos do jogo. Então, eu acho que os jogadores do Flamengo, na questão técnica, eles, né, é algo que chama muito a atenção, porque a gente sabe da qualidade desse elenco. Então, assim, qualidade de elenco, boas informações de um treinador, eu acho que fazem o Flamengo ter um ano de boas perspectivas. Já começa muito bem com uma conquista, mas olhando para 2025, parece que o Flamengo está construindo algo muito especial. E como é que nesse curto espaço ele consegue extrair assim, o melhor de cada jogador? Eu ia tocar nesse ponto, a percepção dele de melhorar a capacidade individual dos caras. Porque, olha, o Wesley é impressionante. Sim. Né? O Bruno Henrique, sim. Se você voltar na reta final da Copa do Brasil, do Gabigol. Sim. No meio da semana a gente falou do Alan, não foi, Léo? Sim, jogou muito bem. A gente falou até A Mariana me cobrou de falar do Alan, né? Do Alan, não, e a gente falou até do Alcaraz. Até o Alcaraz que não serviu, que foi embora, sim. A última partida ele jogou bem. De 8, não jogou de 10. É só botar... Obviamente não é fácil, não é simples. O Fábio Luciano está aqui, que é o melhor exemplo disso, para falar aqui pra gente, para falar pro Fã de Esporte. Mas tem muita gente que bota o cara na posição errada, ô Bruno. Não é assim, obviamente, não é falar, pô, tu é o gênio da bola. Claro que não, mas é posição errada, é só colocar o cara na função que ele melhor executa. Um exemplo, o Luiz Araújo sempre foi um ponta. Ponta direita, ponta direita, ponta direita. Mas deu pra ver que em alguns determinados jogos, em alguns determinados momentos, que ele poderia fazer um segundo atacante por dentro. Ele pode fazer aquilo ali. É a função do cara? É a posição 0-1 dele? Não, não é. Mas ele pode executar bem. Então, às vezes, o Felipe Luiz chega ali no cara, vem cá, Luiz Araújo, ó, eu vou jogar no 4-4-2 e eu tô com a carência nessa função aqui. Chega aqui, mostra um vídeo, ó, você fez isso aqui nesse jogo aqui, você consegue fazer tal coisa? Ah, consigo. Vamos aprimorar isso nos treinos? Vamos. Aí tu vai ganhando, cara. O Plata era ponta também. Era essencialmente um ponta direita. Começa a jogar também um pouco mais por dentro, colado no centroavante. E ele vai compensando. Por exemplo, o Wesley é muito bom atacando. Ele dá o corredor pro Wesley. Gerson, vem aqui, De La Cruz ou Pulgar, faz a cobertura. Mas ele não vai exigir isso do Alexandro. Não, exatamente. Lado, né? Alexandro, você vai por dentro, que eu vou botar um ponta à esquerda para jogar aberto. Ou então, Arrascaeta, você vai jogar aqui na meia pela esquerda, você vai cortando para dentro. Misha ou Plata, quem tiver no ataque, você tem o corredor aqui aberto, porque eu quero que deixe o buraco aqui pro Arrascaeta explorar. Sabe? São essas coisas, essas compensações. Aí o Fábio Luciano que está aqui pode dar aula pra gente. Mas é questão tática, é você ir compensando a parte positiva de cada jogador e aí você vai tirar o melhor deles. Para mim, eu não... Enfim, você vê, por exemplo, o Wesley chama atenção, Bruno, por quê? Porque assim, a gente vê que no jogo, muitas vezes o Gerson, ele ocupa aquele espaço da beirada quando o Wesley está começando a partir. Então, ele já atrai uma atenção do marcador e aí, na movimentação, ele puxa para o meio, ele traz um pouco essa marcação e ele abre um corredor gigantesco para o Wesley passar. Isso é treinamento. Porque, muitas vezes, se você tem um jogador ali na lateral, por exemplo, se você tem o Michael trocado, você não vai conseguir extrair nem o melhor do Michael e nem o melhor do Wesley. O Michael vai atrapalhar o Wesley. Você precisa de espaço para o Michael avançar. Do outro lado, acontece o quê? O Alexandre se preocupa um pouco mais na questão defensiva e deixa o Michael se preocupando com essa questão de lateral ofensiva. E o Michael, como ele tem muita intensidade, é um cara que gosta de gastar energia no jogo, ele também te entrega muito defensivo e apoia o Alexandre em muitos momentos. Então, é isso que a gente fala. É assim, a gente está falando da decisão do Flamengo. A gente imagina que outros times também vão ter esse encaixe, vão brigar por títulos, enfim. Mas essa análise do Flamengo, ela é muito pertinente. Por quê? Porque a gente percebe muito a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, logicamente, mas as ideias do Felipe Luiz, segundo o que o Jailson falou. Ele coloca os caras na função certa, ele passa boas informações ofensivas e defensivas e extrai dos caras o melhor. Aí, quando você faz esse movimento de forma correta, coloca os melhores em campo, não protege ninguém, joga quem está melhor. O Felipe, como aquele jogador, Felipe Luiz, não existe mais. Você percebe que ele toma decisões mais duras, ele faz cara feia a hora que ele tem que fazer. Ele, no gol do Luiz Araújo, ele vai abraçar também como um companheiro de jogo, né, de campo. Então, você ter esse equilíbrio, conhecimento, equilíbrio, enfim, o Flamengo, né, deve incomodar bastante esse ano se essas ideias permanecerem em evolução. Tem um ponto que o Jailson levantou, que eu acho que vale reforçar, a participação do Rossi. As situações em que o Flamengo atrai
o adversário sobe e o Rossi tem o passe longo, né? No lance do gol foi importante, no segundo tempo, em várias situações também. O Plata é bom nessa jogada. Porque geralmente né, essa quebrada e assim, é no o Bruno Plata não Henrique é até. alto, mas ele várias vezes consegue dar a casquinha, consegue gerar a situação, né? Geralmente essa quebrada é no Bruno Henrique. Sim. O Bruno Henrique, que tem o cara é mais alto, tem a impulsão, ele que geralmente daria essa raspada pro Plata ou pro Michael atacarem o espaço. E ali foi o contrário, o Plata estava um pouco adiantado, né? E ele conseguiu ganhar na cabeça e o Michael que foi atacar ali o espaço. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa rasgou elogios ao Flamengo, que é campeão mais uma vez aí da Supercopa do Brasil, se tornando aí o maior campeão, né? Então, o Flamengo amassou no Botafogo e a imprensa deixou bem claro aí que o Flamengo o tempo todo buscou o placar, não ficou ali fazendo cera, jogando para trás, recuado. Não, o tempo todo querendo fazer o placar. E olha que o Flamengo não conseguiu colocar todos os jogadores, né, que são importantes para jogo, né? Cebolinha nem entrou nesse jogo, né? Então, são jogadores ainda que podem ajudar ainda mais o Flamengo. Tudo isso, né? Porque o Flamengo tem um elenco gigantesco e muito bom, de jogadores importantes e que fazem a diferença quando entra, né? Com o caso do Luiz Araújo aí, né? Ele estava no banco, né? Vindo de uma lesão. Quando entra, faz aquilo ali, né? Algo surreal, né? Ele acaba tendo uma frieza enorme para encobrir ali John, o goleiro do Botafogo, e fazer um golaço e praticamente se aclimatar ali, né? A vitória e também ser campeão, né, do Supercopa do Brasil, né, algo que o Flamengo aí vem sendo um time aí que vem vencendo sempre esse campeonato, né. Então o Felipe Luiz, né, vem sendo elogiado porque praticamente só tem uma vitória, uma derrota e dois títulos, né, algo e surreal, né, então para um treinador que começou agora. Mas é isso, torcedor, qual a sua opinião desse comentário pra gente aqui? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.